Bom dia, Brasil! Queria falar aqui hoje sobre algumas reflexões sobre a prisão do Pose do Rodo, tá? Um bafafá aí na internet. Mas eu queria deixar que aqui no Brasil a música é muito mais do que entretenimento. Ela é resistência, muitas das vezes é sobrevivência. E com certeza ela é o poder. Muitos artistas têm vários poderes, nós temos um vídeo aqui sobre poder, mas a fama é poder, né, no nosso país. O microfone se encontra com o fuzil, surgem perguntas desconfortáveis. Onde termina a arte e onde começa a apologia? Hoje o Pose do Rodo foi acusado de apologia. E quem lucra com isso? Quem paga o preço por tudo isso, certo? Então hoje a gente vai tentar fazer algumas reflexões sobre isso. Na década de 70, 80, surgiram os bailes blacks, os bailes de rap, os bailes do hip hop, mas nas periferias do Brasil. Nos anos 90, criminalizou-se o funk. Eu lembro que nos anos 90 também o Planet Hemp foi preso por apologia, operações policiais, censura, violência, tudo contra uma cultura que vinha nascendo, que se fazia o reflexo da sua realidade. Os artistas, tanto do funk, do hip hop, do rap, às vezes até do rock, eles nada mais fazem do que cantar sobre a sua realidade, sobre a realidade das pessoas que elas amam, que elas conhecem. Não entendiam aquela periferia, e isso foi ficando cada vez mais misturado com a sociedade, até o momento que realmente isso teve uma explosão. E a periferia hoje ela deixou de ser algo tão distante que através da música, né? Hoje o funk ele tá em toda a sociedade, todo mundo conhece, já ouviu falar, às vezes uns escutam mais, outros menos, mas o funk ele tá aí, e assim como outros gêneros, ele se espalhou por toda a sociedade, independente da sua classe social. Quando o Estado se ausenta, né, da periferia, outros poderes ocuparam esses espaços. E esse poder muitas vezes tem nome, sobrenome, e não é difícil você descobrir quais são esses poderes que ocupam as periferias. Estão em todos os jornais, telejornais e nas páginas policiais. Os bailes, eles nada mais são do que os bailes que acontecem nas periferias, que mais um empreendimento desses grupos, certo? Eu não vou começar a citar grupos, eu não quero desmonetização, mas eles estão aí sempre com 3 letras, 2 letras, e eles são das acusações que o Pose do Rodo tá sofrendo, que o dinheiro dele vem dos patrocínios desses grupos que ou patrocinavam baile ou pagavam ele, enfim. Ainda são acusações, as investigações estão acontecendo, e a prisão dele foi preventiva, então nada provado, né, nada julgado, mas sim uma das acusações é sobre ter esse envolvimento com essas facções que dominam as periferias. Isso não é nenhum tipo de segredo, e muito menos algo que o Estado desconheça, certo? Movimentos, esses bailes, eles movimentam milhares de reais todos os meses, todos sabem disso. É fácil condenar,
que encanta, né? Difícil encarar que isso é um problema terrível há décadas, não é de hoje, não é de agora. O Estado ele precisa tomar alguma atitude e não é prendendo o artista, lógico, se ele tiver a sua culpa, tudo mais, mas não é a prisão do Pouso do Rodo que vai resolver. Mais uma ação midiática muito descoordenada, na minha opinião, porque vai jogar de novo uma sociedade periférica que já vem sendo massacrada há muito tempo, com mais um show de sensacionalismo. O modo como foi tratado o Pouso do Rodo, jogado no jornal, é o modo hollywoodiano da polícia ultimamente, que não tem ação prática, mais uma ação, na minha opinião, de egos, mais uma ação de mídia, de TikTok. Não é dessa forma que deve ser conduzida uma investigação séria. E fica claro, com a repercussão das notícias, você vê que é mais sobre como foi tratado o artista do que as acusações que estão caindo sobre ele, certo? Então, mais uma vez, uma discussão que não tem o seu cerne, que seria realmente o combate a toda essas organizações. A discussão é se foi tratado bem ou não o artista que foi preso, e colocaram diversos outras pessoas presas com mais status social, como o Roberto Jefferson, quando metralhou os policiais da Polícia Federal, foi tratado diferente, assim como é preso qualquer deputado ou senador que comete crimes. Então, mais uma vez, essa discussão do problema em si vai ficar de segundo plano. O primeiro plano vai ser como foi tratado o artista preso, né? Só para esclarecer, o MC Pouso do Rodo, ele tem várias acusações, não só a de apologia, mas como envolvimento, tráfico, enfim, outras investigações estão caindo sobre ele, né? Os MCs, eles têm uma série de MCs que já foram presos com as mesmas acusações, alguns comprovados, outros não. Aí a gente chega para mim, a grande acusação, ou a acusação que pode gerar mais controvérsias e mais discussões, e eu acho que tem que ser gerado mesmo, que é o apologia ao crime, né? O artigo 287, apologia ao crime, o artigo 33, o artigo 33 da Lei de Drogas, que também vai ser colocado nessa discussão, que permite criminalizar qualquer ato que favoreça o tráfico, até cantar sobre ele, né? Como já disse, o Plant Ramp foi preso por apologia ao tráfico nos anos 90, e depois disso acabou tendo processo e ainda mas não voltar a ser preso, né? Se um sertanejo pode cantar sobre dirigir bêbado, sobre traição, apesar que traição não é crime mais, né? E até sobre violência doméstica, porque o funk não pode cantar sobre a sua realidade. Essa discussão vai longe, ela é complexa. A discussão de liberdade de expressão no nosso país, ela está sofrendo diversas interpretações erradas, e às vezes
as interpretações ou às vezes as discussões corretas elas estão deixando de lado. Pretendo fazer um vídeo só sobre liberdade de expressão no país, mas os artistas, eles que vivem que vivem nas periferias, que passam por isso, que tem a parte do tráfico ali praticamente nas suas portas, que tem letras e letras, né? A língua ela é mágica, né? Nesse sentido, você pode cantar, o rap faz muito isso, né? Você faz uma música de denúncia, de alerta sobre aqueles assuntos. Então, vamos ter discussões acaloradas sobre as letras de funk. Pelo menos deveríamos ter essa discussão, até qual é o limite da música, e se tem limite ou se não tem limite, se tudo pode na arte, né? Tem essa psicologia da ostentação, né? Ostentar não é só vaidade, é um grito pro mundo, eu consegui, apesar do sistema. Essa mensagem, né, dessas músicas, elas são muito fortes, que apesar do sistema eu consegui, eu me superei. Essa parte da cultura é muito importante. Eu acho que a música ela toca realmente as pessoas, ela motiva as pessoas, né? E a motivação, a indução, o exemplo, ela vai tanto pro bem quanto pro mal. Essa é a grande discussão sobre essas músicas, né? Exaltar o crime, me dei bem, eu consegui, eu venci o sistema por causa disso. Ela é o governo tem que se meter nisso. Eu acho que é mais ou menos assim. O governo, a sociedade tem que estar evoluída, a evolução, resolvendo os problemas da periferia, dando atenção, desenvolvendo o sistema, desenvolvendo o lazer. Esse tipo de música ela estaria em alta, ou simplesmente o reflexo realmente da sociedade que foi construída ali, que foi deixada de lado, e a sociedade se reformulou, e através da música, dessa música que virou uma cultura hoje, mostrou para as autoridades ou para o resto do país que não vive naquele lugar o que está acontecendo, e agora a gente está colhendo os frutos de anos de simplesmente descasos pela periferia, e reforça um ciclo, né? Então, mais uma vez voltando ao tratamento do artista, né? Como foi preso o artista hoje, mais uma vez mostrando a violência, né? Quando digo violência, é o modo de que foi tratado. Não foi tratado como outros políticos ou outras pessoas que cometeram crimes. O outro lado da cultura como resistência, né? Mesmo a favela que produz o Proibidão também produz resistência, poesia, transformação. Então, lembrando que nas comunidades, na periferia, não existe só o funk, né? O funk é o que mais hoje está no seu auge, mas existe muita coisa boa, muita coisa que saiu lá. Existem outros tipos de música que são ótima cultura, que retratam a sociedade de lá, que muitas das vezes, ou quase todas as vezes, também não estão envolvidas com nenhum tipo de organização. Enfim, então, a generalização dos MCs, e dizendo
que aquilo é o retrato da periferia, isso está errado, não é só isso. Então não podemos fazer isso com seja general, né? Generalizar tudo isso e transformar isso numa verdade absoluta. Existem diversos outros artistas, certo, da periferia, os Racionais, o Emicida, o próprio Anti-Ramp, e tantos outros provam que a cultura é muito mais forte que essa opressão ou qualquer outro tipo de imposição, tanto externa quanto externa do local, tanto de facção quanto do governo. Algumas perguntas que a gente precisa ter em mente, né? Se o tráfico financia um baile, ele é criminoso? Isso eu acho que praticamente está resolvido, né? Sim, se o dinheiro é sujo, o produto daquele dinheiro é sujo. Uma pergunta que tem que ficar aí para ser reflexão: será que é mais fácil prender um MC do que enfrentar o problema estrutural que eu já expliquei mais acima das periferias do Brasil? É mais fácil prender e fazer um grande show, né? Ou o MC e tal foi preso, do que, olha, precisamos melhorar as periferias, dar mais atenção e tudo mais. É mais fácil, né? Vai gerar mais mídia, vai gerar mais visibilidade para o governo do que realmente tratar do problema, que leva tempo. Eu venho falando sempre em todos os meus vídeos, são políticas públicas que levam tempo, demoram, tem que ser feita ao longo do tempo, não é um mandato, não é um salvador, o político salvador que vai chegar lá e vai salvar. Não, isso não vai existir, isso não existe. Se a música de favela incomoda, talvez o problema não seja a música, certo? Isso tem que ser muito bem claro. A música da periferia incomoda porque a música é ruim ou porque a periferia existe? Então isso tem que ficar também bem claro e se perguntar: você não gosta da música da periferia porque a música é ruim ou porque você não gosta da periferia, certo? E aí uma dica bem simples: eles fazem parte do Brasil, tá? Não adianta excluir eles, não adianta você não gostar, eles existem, eles estão lá, eles só precisam de mais dignidade, de mais condições, certo? Para não só de lazer, mas de tudo, de acesso ao hospital, acesso a estudos e tudo mais, tá? Se esse feat fez parar para pensar e entender um pouco, ou simplesmente parar para refletir, por favor, deixa o curtir aí, compartilha, tá? Muito obrigado e nos vemos na próxima.